Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a nossa aula é sobre plexo braquial, mas gostaria de pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal se ainda não forem inscritos, para ajudar a divulgar o nosso trabalho. Antes de falar sobre o plexo braquial propriamente dito, eu trouxe aqui um corte transversal da medula espinhal, porção posterior, porção anterior da medula. Vejam que da porção posterior está saindo a raiz posterior, ou raiz dorsal, que carrega apenas informação sensitiva, isto é, informação quanto à sensibilidade. Da porção anterior está saindo a raiz anterior, ou raiz ventral, que ao contrário vai carregar apenas informação motora, isto é, quanto à motricidade. Essas duas raízes se juntam e formam o tronco nervoso, que é o nervo espinhal propriamente dito. Esse nervo vai se bifurcar num ramo posterior e num ramo anterior. É esse ramo anterior que vai ser o responsável pela formação do plexo. No caso da nossa aula de hoje, o plexo braquial. Se atentem para a diferença de raiz anterior e ramo anterior. Raiz anterior é o que está saindo da porção anterior da medula e conduz apenas informação motora. O ramo anterior já é um ramo do nervo espinhal. Logo, pode ter informação motora, como pode ter informação sensitiva. Essa imagem, uma vista lateral de duas vértebras torácicas, como que eu sei que são vértebras torácicas? Presença da fóvea costal no corpo vertebral e vemos o forame intervertebral. Como que é formado esse forame intervertebral? A partir do processo articular inferior da vértebra de cima com o processo articular superior da vértebra de baixo. E é por esse forame intervertebral que o nervo espinhal vai deixar o canal vertebral. Vejam aqui, essa imagem foram retiradas várias estruturas para que a gente possa ver o plexo braquial em toda a sua extensão, desde a sua formação posteriormente aqui aos corpos vertebrais, a formação dos troncos, tronco superior, médio e inferior, que nós vamos trabalhar nessa aula, e os ramos terminais que aqui já se encontram no membro superior. Já essa imagem cortou apenas aqui o músculo peitoral maior e o músculo peitoral menor, para que a gente possa ver uma íntima relação entre o plexo braquial e a artéria axilar. O plexo braquial aqui em branco e a artéria axilar em vermelho. A veia axilar também passa aqui, porém se encontra cortada nessa imagem. Já essa outra imagem demonstra o desfiladeiro torácico, que muitos anatomistas gostam de usar o termo desfiladeiro cérvico-tóraco-axilar. O plexo braquial está contido no desfiladeiro torácico, nessa região, assim como a artéria axilar e a veia axilar. Porém, plexo braquial não é sinônimo de desfiladeiro torácico. Ele apenas está contido nessa região. Na clínica, temos uma síndrome importante que é denominada síndrome do desfiladeiro torácico, que nada mais é do que a compressão das estruturas dessa região, causando sintomas como dor, formigamento e perda de sensibilidade. O que pode causar essa síndrome? Vários fatores, por exemplo, a presença de uma costela cervical, que é uma situação anormal. Afinal, costela está ligada em vértebra torácica. Se eu tenho uma costela cervical, num segmento cervical, ela pode comprimir essa estrutura, causando os sintomas citados. Outra coisa, fratura de clavícula. O paciente fraturou a clavícula, ela não se regenerou da forma correta e se encontra comprimindo essas estruturas. Pode causar os sintomas do desfiladeiro torácico. Chegamos então no plexo braquial propriamente dito. Temos que ter muita calma com essa imagem aqui. Vejam bem, vista anterior, estou vendo aqui os corpos vertebrais, primeira costela saindo, logo aqui já é a vértebra T1, e aqui são os ramos anteriores dos nervos. Como que eu sei que já é um ramo anterior? Porque já houve a bifurcação aqui do nervo em ramo dorsal e em ramo ventral, ou ramo anterior.
Aqui temos o ramo anterior de C5, de C6, de C7, de C8 e de T1. Por que C5, C6, C7? Porque é o segmento medular. Os segmentos medulares vão receber essa denominação, C1, C2, C3, C4. Então, se eu estou falando ramo anterior de C5, eu estou falando ramo anterior do nervo que está vindo do segmento medular chamado C5. E assim por diante. Vejam que o ramo anterior de C5 se junta com o ramo anterior de C6 para formar o tronco superior. O ramo anterior de C7 sozinho forma o tronco médio. E a junção do ramo anterior de C8 com o ramo anterior de T1 forma o tronco inferior. Os troncos superior, médio e inferior, portanto, têm sua origem nos ramos anteriores dos nervos espinhais cervicais C5 a C8 e no ramo anterior do nervo espinhal torácico T1. Ficou claro? Vamos continuar aqui então. Tronco. Cada tronco vai apresentar duas divisões. Uma divisão anterior, uma divisão posterior. Já vou adiantando para vocês. As divisões posteriores dos troncos vão se juntar para formar o fascículo posterior. Observem aqui. Tronco superior. Um ramo anterior, uma divisão anterior e uma divisão posterior. Tronco médio. Uma divisão anterior, uma divisão posterior. Tronco inferior. Uma divisão posterior e uma divisão anterior. As três divisões posteriores se juntam e formam o fascículo posterior do plexo braquial. A divisão anterior do tronco superior vai se juntar com a divisão anterior do tronco médio para formar o fascículo lateral, enquanto a divisão anterior do tronco inferior sozinha vai formar o fascículo medial do plexo braquial. Por que fascículos lateral, posterior e medial? Essas denominações surgiram em função da posição dessas estruturas em relação à artéria axilar, mais especificamente em relação à segunda porção da artéria axilar, que está passando aqui, como nós vimos naquela imagem. Está passando anteriormente ao fascículo posterior. Saindo dos fascículos, nós já temos os ramos terminais do plexo braquial. Nervo musculocutâneo, nervo axilar, nervo radial, nervo mediano e nervo ulnar. Percebam que o nervo musculocutâneo está vindo do fascículo lateral. O nervo axilar, assim como o nervo radial, tem sua origem no fascículo posterior. O nervo mediano apresenta uma especificidade. Ele vem tanto do fascículo lateral quanto do fascículo medial, diferentemente do nervo ulnar, que vem apenas do fascículo medial. Esses são chamados ramos terminais do plexo braquial, por quê? Porque vem dos fascículos, tem origem nos fascículos. Porém, nós temos outros nervos, outros ramos. Vamos estudar todos eles. Veja, saindo superiormente, é o nervo dorsal da escápula, ou nervo escapular dorsal. Saindo inferiormente, nervo frênico. Veja que o nervo dorsal da escápula e o nervo frênico são nervos que têm origem no ramo anterior de C5. Quando eu chego aqui no tronco superior, eu tenho a saída do nervo supraescapular, superiormente, e do nervo para o músculo subclávio, inferiormente. Ainda aqui da região pré-plexo dos ramos anteriores, podemos observar que o nervo torácico longo, esse nervo que está descendo aqui, posteriormente ao plexo, ele tem origem no ramo anterior de C5, de C6 e de C7. Vejam bem, o ramo anterior de C5 emite um ramo, de C6 também emite um ramo, e de C7 para formar um nervo, que é o nervo torácico longo. Ok? Passamos dos troncos, passamos das divisões e vamos chegar nos fascículos.
Primeiramente, o fascículo lateral. Vejam que o nervo peitoral lateral é uma emissão do fascículo lateral. Nervo peitoral lateral. O fascículo lateral ainda emite uma alça peitoral, que vai comunicar o fascículo lateral com o fascículo medial. E o fascículo medial, por sua vez, vai emitir o nervo peitoral medial. Em sequência, temos a saída do nervo cutâneo medial do braço e nervo cutâneo medial do antebraço. Esses nervos recebem a denominação cutâneo em seu nome. Por quê? Porque são nervos sensitivos. São nervos que vão carregar informação quanto à sensibilidade. Isso não tem problema nenhum, porque nós vimos anteriormente que ramo anterior de nervo pode conter tanto informação sensitiva quanto informação motora. E por último, o fascículo posterior. Quais são os ramos que estão saindo do fascículo posterior? O nervo subescapular superior, o nervo tóraco-dorsal e o nervo subescapular inferior. Nessa imagem a gente percebe por que o nervo tóraco-dorsal também recebe a denominação nervo subescapular médio. É porque ele está saindo entre o nervo subescapular superior e o nervo subescapular inferior. São muitos nomes, nós vamos trabalhar praticamente todos esses nervos ao longo do curso, e tão importante quanto saber qual nervo está chegando numa região, aonde o nervo está chegando, é saber de onde o nervo está vindo, é saber a origem desse nervo. Por isso a importância do plexo braquial. E aos poucos a gente vai trabalhando todos esses nervos nas diferentes regiões do corpo. Muitos alunos preferem os esquemas ao invés do plexo braquial, como a figura do Netter. Então nós temos aqui, nesse caso, os ramos anteriores da cor preta, os troncos na cor vermelha, as divisões na cor verde. Olha que interessante, mostra as divisões posteriores com a letra P, e como nós vimos, essas divisões posteriores vão se unir para formar quem? O fascículo posterior. Os fascículos aqui já estão na cor azul. Fascículo lateral, fascículo posterior, fascículo medial. E os ramos terminais se encontram com diferentes cores. Vejam aqui o nervo torácico longo, tendo origem em C5, em C6 e em C7. Vamos trabalhar alguns desses nervos, principalmente os ramos terminais. O primeiro deles, o nervo musculocutâneo, fácil de identificar na prática. Por quê? Ele é um nervo que vai perfurar um músculo chamado coracobraquial. Esse aqui é o músculo coracobraquial. Ele é um músculo bem proximal da região anterior do braço e ele vai ser perfurado pelo nervo musculocutâneo. Se a gente volta aqui, a gente percebe que o nervo musculocutâneo está vindo de quem? Do fascículo lateral. Acompanhando o nervo musculocutâneo, ele emite fibras motoras para todos os músculos do compartimento anterior do braço e quando chega no antebraço, se bifurca na região lateral do antebraço, se tornando sensitivo. Então, na verdade, o nervo musculocutâneo emite suas fibras motoras no braço e continua com suas fibras sensitivas no antebraço, onde ele vai mudar de nome, passando a se chamar nervo cutâneo lateral do antebraço, que será tema de aulas futuras, ok? O nervo axilar. Peço para que vocês observem nessa imagem o nervo axilar contornando a escápula e indo na direção posterior do ombro. Aqui a gente observa por transparência no húmero o nervo axilar posteriormente. Ele está indo no sentido antero-posterior. E essa outra imagem, uma vista dorsal, como que eu sei que é uma vista dorsal? Olha a espinha da escápula aqui, mostrando para a gente que é uma vista dorsal. Eu vejo, portanto, o nervo axilar chegando na região posterior do ombro. Isso aqui é o músculo deltoide. O nervo axilar vem no sentido antero-posterior e passa por um espaço chamado espaço quadrangular. Emite fibras motoras aqui
para o músculo deltoide e também para o músculo redondo menor, mas também será tema de aulas futuras. Por que isso é importante? Na prática, nós vamos ver muitas vezes o nervo axilar perfurando esse espaço quadrangular para ganhar a região posterior do ombro. E se a gente volta aqui na imagem do plexo, ó, vejam que nós vemos aqui o fascículo posterior e a emissão do nervo axilar para a região posterior do ombro, diferentemente do nervo radial, que está vindo para a região posterior do braço, como nós vamos ver nessa imagem também. Veja aqui o nervo radial no sentido antero-posterior, ganhando a região posterior do braço, onde vai ser responsável pela inervação de todos os músculos dessa região. O nervo radial, para ganhar a porção posterior do braço, passa por um local denominado hiato tricipital, ou como alguns anatomistas gostam de falar, intervalo triangular. Ele passa no sentido antero-posterior por essa região para ganhar a porção posterior do braço. Nervo mediano, fácil de identificar na prática porque ele é o único nervo que tem origem em dois fascículos, tanto no fascículo lateral quanto no fascículo medial do plexo braquial. O nervo mediano vai percorrer o braço anteriormente sem emitir fibras, ao lado aqui da artéria braquial, essa aqui é a artéria braquial, que mantém íntima relação com o nervo mediano, e o nervo mediano vai passar pela fossa cubital para ganhar o antebraço e chegar na mão. No antebraço e na mão, o nervo mediano vai ter funções extremamente importantes, que é a mesma coisa com o nervo ulnar. O nervo ulnar vem aqui do fascículo medial do plexo braquial, percorre o braço sem emitir fibras, contorna o epicôndilo medial do húmero para ganhar o antebraço e a mão, onde desempenhará importantes funções. Importante salientar que, quando o nervo ulnar passa posteriormente ao epicôndilo medial, melhor visto aqui nesta figura, veja, ele se torna muito superficial, portanto, mais vulnerável a compressões, a choques, e é muito comum a pessoa encostar o cotovelo nessa região medial, encostar o epicôndilo medial, a parte posterior, em algum móvel, por exemplo, e sentir uma compressão, sentir uma dor seguida de formigamento. O que é isso? É o nervo ulnar sendo comprimido nessa região, que ele passa antes de ganhar aqui o antebraço e depois chegar na mão, desempenhando funções motoras e sensitivas muito importantes. Ok? Muito obrigado mais uma vez por assistirem o vídeo. Curtam o vídeo se foi útil para vocês. Divulguem. Se inscrevam no canal para ajudar a divulgar o nosso trabalho aí. Valeu, galera. Um abraço.